Boa noite. Nossos agradecimentos pela prestigiosa presença de todas e todos para esse espetáculo que reúne literatura, música, memória, história e a história de quando Madureira chorou. Será apresentado por Marcelo Mortinho, um querido escritor, amigo, muita data, autor desse livro, Estrela de Madureira, a trajetória da vedete Zaquia Jorge, por quem toda a cidade chorou. E que está aqui para os autógrafos dele, depois da sessão. Né? Com o Marcelo estão... O Marcelo é escritor, jornalista e mestre em bens culturais e projetos sociais pela Fundação Getúlio Vargas, Rio. Autor de 12 livros, conquistou o Prêmio Jabuti 2022 na categoria Crônica, Com a Lua na Caixa d'Água, publicada pela Malê, e o Prêmio Clarice Lispector 2017 da Fundação Biblioteca Nacional, com os Contos de Ferrugem, publicado pela Record. Entre suas obras estão também Rua de Dentro, da Record, A Palavra Ausente, da Malé, e a biografia, essa que já foi citada. Além de títulos voltados para as crianças, organizou a seleta de ensaios Canções do Rio, A Cidade em Letra e Música, publicado pela Casa da Palavra em 2009, e antologias como Contos de Axé, 18 histórias inspiradas nos arquétipos dos orixás, e O Meu Lugar, com Luiz Antônio Simas, publicado pela Mórola. Acaba de lançar, pela Malê, a coletânea de crônicas, O Último Dia da Infância. Você só esqueceu de um livro, Dicionário Amoroso da Língua Portuguesa. Porque não dá para botar todos. Bom, conosco estão os músicos. Aliás, Antônio, eu queria pedir ao pessoal aí da logística que ache os músicos, porque... estão aqui? Então venha! Venha, era para estar no palco Pedro já. Paulo Malta, Luiz Felipe de Lima, Pedro Paulo Malta é cantor, pesquisador musical e jornalista. Participou como intérprete dos espetáculos Samba é Minha Nobreza, Sassaricando, e É Com Esse Que Eu Vou, e de seus respectivos discos, além dos CDs Dois Bicudos e Cachaça da Samba, gravados com Alfredo Del Penho. É diretor cultural do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, onde comanda a série de entrevistas Depoimentos Cariocas, para o YouTube da instituição, e colaborador de iniciativas do Instituto Moreira Salles, como o site Discografia Brasileira e a Rádio Batuta. Luiz Felipe de Lima, cadê ele? Aqui. É violonista, arranjador, compositor e produtor musical, é também jornalista, pesquisador e escritor, doutor e mestre em comunicação e cultura pelo UFRJ. Idealizou e dirigiu 17 séries de shows para o Centro Cultural Banco do Brasil, entre elas dedicadas a Noel Rosa, Raul Seixas, Carmen Miranda, Jackson do Pondeiro, Clara Nunes, Lamartine Babel, Ismael Silva e Lupicínio Rodrigues, como também o ciclo consagrado ao centenário do samba, violão de 7 cordas, samba de breque, partido alto. Ganhou o Prêmio da Música Brasileira de 2017 na categoria de melhor disco de samba pela produção de Samba Original, álbum do cantor Pedro Miranda. Como violonista, gravou em discos e DVDs da dona Ivone Lara, Gal Costa, Martinho da Vila, Zélia Danca, Carlinhos, Brownie, Elton Medeiros e Bezerra da Silva, entre muitos outros. Faltou dizer aqui que ele é filho de um homem de teatro
que deixou história nessa cidade, um português que veio para cá, fugindo do Salazar, e aqui deixou história, o Luiz de Lima. Palmas para você, palmas para o Paulo. Pode começar. Agora é com Marcelo Moutinho. Dó maior. Gente modesta, gente boa do subúrbio, que só comete distúrbio se alguém lhe menosprezar. Aquela gente que mora na Zona Norte, até hoje chora a morte da estrela do lugar. Madureira chorou, Madureira chorou de dor, quando a voz do destino, obedecendo ao divino, a sua estrela chamou. Gente modesta, gente boa do subúrbio, que só comete distúrbio se alguém lhe menosprezar. Aquela gente que mora na Zona Norte, até hoje chora a morte da estrela do lugar. Madureira chorou, Madureira chorou de dor, quando a voz do destino, obedecendo ao divino, a sua estrela chamou. Boa tarde. Agradecer primeiramente ao meu querido amigo Antônio Torres pelo convite, agradecer aos acadêmicos aqui presentes, agradecer aos tantos amigos que eu estou vendo aqui, muita gente do Império Serrano, muita gente querida. A gente pensou em abrir com essa música porque essa canção foi o maior sucesso do Carnaval de 1958, uma canção cujos compositores que a assinam são Carvalhinho e Júlio Monteiro. Esse Júlio Monteiro viria a ser o então companheiro de Zaquias Jorge, homenageada nessa canção. E muita gente não faz a relação entre esse samba e Zaquias Jorge, porque, curiosamente, embora fale da morte dela, uma morte trágica, fala da vedete, da estrela de Madureira que se perdeu, que o destino chamou, não há menção ao nome dela na canção. Então, a canção ficou para a história sem uma relação direta com aquela que ela homenageia. E a própria história da canção é muito curiosa, porque o Júlio Monteiro, na verdade, era um leiloeiro famoso na cidade e uma espécie de mecenas de Zaquias. O Júlio Leiloeiro comprou essa música, né, como era muito comum na época. A música, na verdade, é do Joel de Almeida, que foi o cantor que a gravou pela primeira vez, com o Carvalhinho, que era seu parceiro usual. No ano anterior, em 1957, por exemplo, eles fizeram Quem Sabe, Sabe, que também foi um grande sucesso daquele carnaval. Então, o que aconteceu é que, provavelmente, o Júlio Monteiro, muito compadecido pela perda de sua companheira, contratou a dupla para fazer uma música em homenagem a ela e assinou. O que ele não poderia imaginar é que essa música virou um sucesso internacional, né? Essa música foi gravada na França, por exemplo, logo depois, com o nome Si Tu Vais a Rio, e com uma letra completamente diferente, que não tem nada a ver com vedete, com morte de ninguém, uma letra que é uma letra evocatória e laudatória do Rio de Janeiro, fala das mulheres bonitas que passeiam, das praias e tudo mais. Então, uma música que era uma música trágica acabou se transformando numa música de homenagem, né, ao Rio de Janeiro, com uma visão um tanto folclórica até. Essa imagem que vocês estão vendo na tela são capas de 5 jornais da então capital federal, Rio de Janeiro, no dia seguinte que Zaquias Jorge morreu. Zaquias Jorge morre no dia 22 de abril de 1957. Esses jornais são do dia 23 de abril, quando haveria no Teatro Madureira, o teatro que Zaquias havia aberto poucos anos antes, uma homenagem, uma comemoração do aniversário do teatro e, ao mesmo tempo, uma homenagem a São Jorge, de quem ela era muito devota. Essa homenagem acabou se transformando no velório da Zaquias, porque, no dia anterior, ela tinha ido à Barra da Tijuca
Então, como diz o Rui Castro ali, que teve a honra de escrever a 4ª capa do livro, a lunar Barra da Tijuca, porque não havia ninguém na Barra da Tijuca naquela época. Então, as vedetes do Teatro de Madureira, elas iam numa combilotação, que era uma combilotação que servia para o teatro, as questões de serviço, de logística, de transporte. Nas segundas-feiras, que era o único dia de folga, vocês imaginem que tinha de terça a domingo sessões no Teatro Madureira. Nenhum teatro hoje, nem nas áreas nobres da cidade, tem sessão praticamente diária. E nas segundas-feiras, essa Kombi levava as vedetes para a Barra, porque era onde elas conseguiam ficar longe do que eles chamavam de corujas, que eram os caras que ficavam ali transitando em torno delas, fazendo propostas sexuais. Ali na Barra não tinha isso, e elas iam para um lugar ali muito perto do Bar do Osvaldo, né, na Barrinha, que existe até hoje. O Bar do Osvaldo, nessa época, já existia. Havia ali uma espécie de barracão, de uma senhora que deixava elas trocarem a roupa, e elas ficavam lá bebendo suas cervejas, seus vinhos e fazendo seu piquenique na beira da praia. Nesse dia, 22 de abril de 1957, a Zaquia, então, bebeu muito, ela não era de beber, estava numa crise do casamento, e morreu afogada aos 33 anos. Daí a comoção que aconteceu no Rio de Janeiro. Vocês imaginem que essas capas todas, né, para uma vedete que era dona de um teatro em Madureira, se ela não tivesse uma inserção nessa comunidade, né, nessa sociedade carioca da época, ela não teria, a morte dela não teria tido essa dimensão. O próprio Juscelino Kubitschek, que era então presidente da República, mandou representante ao funeral, que aconteceu no Teatro Madureira. E, além disso, a Zaquia foi alvo das maiores revistas de fofoca da época. Essa revista Escândalo, que era de um cidadão chamado Fred Daltro, esse cidadão escreveu depois um livro, uma autobiografia, que se chama Por que eu sou um gangster da imprensa? Pra vocês terem noção do que se trata. O Fred Daltro, praticamente, ele vivia de publicar maledicências sobre as atrizes do teatro de revista ou sobre as atrizes da chamada Era do Rádio, e muitas vezes pedindo dinheiro para que, né, não fosse publicar alguma coisa deletéria sobre aquela artista. No caso da Zaquia Jorge, isso foi uma edição extra, que saiu logo depois da morte, especulando sobre um suposto assassinato. Eu consegui essa revista, que é uma revista muito rara, né, a revista é toda sobre a Zaquia Jorge, sobre a morte dela, e há de tudo. De tudo. Desde uma sugestão de que ela era lésbica e ia para lá se transformar em homem na Barra da Tijuca, até a relação dela com supostos amantes que passariam de barco pelo Canal da Barra, né? E as testemunhas são ninguém, né? São apenas especulações que ele fala, alguma fonte disse que ela foi vista e assim seguia, mas ao mesmo tempo dizendo que ela era uma figura muito importante, muito impoluta. Então, vocês imaginem, para sair uma revista de fofoca, publicar uma edição extra sobre uma atriz daquela época, ela tinha uma relevância, né? Eu selecionei aqui algumas das manchetes que atravessaram os jornais da época nesse ano de 1957. A gente tem, por exemplo, a vitória da tenista Maria Esther Bueno no torneio de Wimbledon. A gente tem o lançamento do Sputnik 1, primeiro satélite artificial levado ao espaço. A gente tem o Nobel de Literatura para o Albert Camus. A gente tem a conquista do Campeonato Carioca pelo Botafogo do técnico João Saldanha. Todas essas são notícias que a gente, pesquisando minimamente, no Google, que seja, a gente vai encontrar essas notícias. A morte da Zaquia Jorge, a gente não vai encontrar. Então, ela foi relegada a um progressivo esquecimento. Um progressivo esquecimento que o meu livro tenta, na verdade, resgatar. De onde o meu livro tenta resgatar. Mas de onde vem Zaquia Jorge? É muito curiosa essa história, porque a Zaquia tem origem árabe, o pai dela, seu Jorge Abraão, é um migrante, migrou da Síria para o Brasil no começo do século passado, e provavelmente imbuído numa onda muito grande que houve, porque no final, depois da proclamação da República, o imperador Dom Pedro II viaja para o Oriente Médio para fazer propaganda. Ele estudava árabe e ele queria fazer propaganda do Brasil como um lugar para onde se poderia migrar e fazer uma vida economicamente sustentável e interessante, né? Onde se poderia ter progresso individual, né? O seu Jorge Abraão, então, desembarca aqui de navio no começo do século passado e, curiosamente, vai morar em Capivari. Capivari hoje se chama Bom Jardim, é uma cidadezinha encravada ali entre a região serrana e a região litorânea.
é uma cidade pequena, ele vai morar num lugar chamado Aldeia Velha, e 5 meses depois da entrada dele no porto do Rio de Janeiro, ele se casa com a dona Eutelvina. Né? O que eu especulo no livro é que esse casamento foi um casamento arranjado, porque você chega de Damasco, 5 meses depois você já está casado com alguém. Havia muito isso, né? Um parente que veio antes da Síria para cá, que já conhece e promete uma moça, e ele já veio e casou e teve 6 filhos lá em Capivari, né? Então Capivari, hoje Silva Jardim. Todos com o nome de Jorge. Então, é Zaquias Jorge, é José Jorge, Abraão Jorge, porque também é uma tradição árabe você evocar o nome do pai no nome do filho. Né? Se seu pai se chama Jorge e o seu segundo nome fica sendo Jorge, é porque Zaquias Jorge é Zaquia, filha de Jorge. Abraão Jorge, Abraão, filho de Jorge. Jamília Jorge, Jamília, filho de Jorge. E assim, todos são batizados só com esses nomes. Né? O nome do pai, quase como um sobrenome, que depois a família acabaria adotando como sobrenome, e o primeiro nome de cada filho. A Jamile era, digamos, para Zaquia, a irmã 7 anos mais velha, uma irmã de referência dentro daquela família. Quando nasce o primogênito, o José, a mãe de Zaquia, dona Eutelvina, tem problemas decorrentes do parto e acaba meses depois morrendo. Isso vai fazer com que essa família saia de Silva Jardim e venha se estabelecer. Ele vem com os 6 filhos para o Rio de Janeiro, seu Jorge Abrão, e se estabelece na Rua Senhor dos Passos, né, bem emblemático, que é uma região, a região do Saara, que é uma região também de colônia árabe muito forte. Ele vai morar, trabalhando no frigorífero, aqui no Rio de Janeiro, e os filhos vão seguindo aquela vida que se espera para filhos nessa época. Né? A Zaquia vai estudar no Colégio Maria Reit, um colégio de freiras ali na Tijuca que existe até hoje, inclusive. Não se forma, né? Ela vai até o ensino médio, até o 2º ano. Era uma aluna de notas razoáveis, eu consegui acessar o boletim dela, nota 6, 7, e se casa, né? Troca a formatura pelo casamento com um motorista de praça chamado Carlos Alberto. E como era muito comum nas mulheres dessa época também, logo depois ela engravida e vai ter um filho. Tem o Carlos Alberto, o mesmo nome do pai, e aí começa a grande inflexão que acontece na vida da Zaquia, porque ela, um dia, vai com a irmã Jamile, que é corista do Cassino da Urca, e aí vale explicar o que é corista. Né? Na estrutura do teatro de revista, você tinha uma espécie de progressão no palco. Né? A corista era chamada girl, ela ficava lá atrás, meio que compondo aquele cenário. Né? Na frente dela tinha a soubrette. Soubrette já era alguém que já conseguiu sair do fundo e já está andando um pouquinho mais para frente. Né? Aí você tinha as vedetinhas, que, trabalhando muito, poderiam chegar a vedetes, para, enfim, você chegar à estrela, que é ficar na boca do palco, muito próximo da plateia. Isso era o que todas essas artistas iniciantes, o que elas queriam seguir, né? E não havia uma escola, né? Você entrava e o aprendizado era ali dentro, observando a pessoa da frente. A Zaquia, então, vai com a irmã no Cassino da Urca, vê a irmã e vê o que é o Cassino da Urca daquela época, né? Aquele glamour, 2 orquestras ao mesmo tempo, tocando. E ela sai de lá maravilhada e resolve que quer seguir a carreira artística. Naturalmente, isso não foi uma conversa fácil dentro de casa, seu marido não queria que ela seguisse a carreira artística. Então, aí eu reputo que seja o primeiro momento de autonomia, de grande autonomia, dessa mulher tão à frente do seu tempo, como vocês verão, que é quando ela pede, então, o desquite, né? Não era divórcio, pede o desquite, e ele, então, diz que só dá se ele ficar com a guarda do filho. Né? Porque ele queria, na verdade, obrigar ela a ficar para que ela não seguisse a vida artística. Ela, então, dá a guarda do filho, mas pede o seu nome de volta. Ela, que tinha virado Zaquia Jorge Rodrigues, volta a ser Zaquia Jorge, e o filho fica com ele. Então, Zaquia vai começar a procurar emprego, né? E conhece um cidadão chamado Freire Júnior, que já era um compositor com uma inserção grande na época, tanto na música quanto no teatro de revista. Né? Freire Júnior era um cara com acesso fácil ao Walter Pinto. Né? E aí é um capítulo importante dessa história, porque o Walter Pinto, a gente está falando de 1945, mais ou menos, né? O auge ali da Praça Tiradentes, onde havia 2 ou 3 teatros de excelência, né? Teatros que ficavam completamente lotados, com filas na porta, com mais de uma sessão diária, e que fomentaram um grande entorno, que é as chamadas leiterias, né? Os bares que ficavam em volta, os restaurantes,
que viraram pontos de encontro e de compra de música, de contratação de produtor, de ator, de atriz. Era um lugar onde as pessoas iam para ver e ser vistas e procurar contatos profissionais. Esse Teatro Walter Pinto já não era o teatro de revista clássico, digamos assim, né? Porque o teatro de revista ele nasce na França, com influências lá da comédia dell'arte e tal, vai para Portugal e de Portugal vem para o Brasil e tem algumas características básicas. As características são, esse nome teatro de revista vem porque, na sua origem, quando você falava em teatro de revista, ele promovia uma revisão dos acontecimentos daquele ano. Então, a peça acontecia geralmente no final do ano ou no começo do outro, e ali se repassava tudo que aconteceu no ano anterior, como? Com a ajuda de música e com um tom sarcástico, jocoso, debochado. Né? Isso, naturalmente, no Brasil funcionou muito bem, se aclimatou muito bem, não demorou para que o comer e o compadre e a comadre, traduzindo, né, que eram uma espécie de mestre de cerimônias dessas peças, elas se estruturavam em pequenos esquetes, atravessados por músicas, e que tinha um mestre de cerimônias ali que coordenava meio essa falta de enredo. Né? E aqui no Brasil, em muitos momentos, esse compadre vai ser simbolizado pelo Rei Momo. Né? Vai haver uma carnavalização desse teatro de revista, né, com a presença fundamental do samba, e vai ser um grande sucesso esse modelo desde o final do século XIX até o começo do século XX. Ali a gente vai ter Arthur Azevedo, o próprio João do Rio escreveu para o teatro de revista. Esse teatro de revista vai ser também um grande palco para o lançamento de músicas. A gente está falando pré-rádio, né? Então a gente tinha a Festa da Penha, onde se ia apresentar as músicas para ver se pegavam para o carnaval seguinte, e as peças, né? Você testava na peça, se aquela peça pegasse, você ia para frente e aquela música ia começar a tocar pela cidade. Né? O Walter Pinto, um cara muito esperto, que era dono do Teatro Recreio, né? O pai dele, Manuel Pinto, tinha sido dono e morreu, o irmão que ia assumir morreu logo depois também. O Walter Pinto era um contador, um cara que não tinha nenhuma ligação com a vida artística, mas que, quando assume a companhia do pai, ele começa a colocar na administração dessas peças muito do seu talento de contabilidade. Por exemplo, ele criou um borderô, não havia borderô antigamente, o dinheiro que entrava para comprar o dinheiro, para comprar o ingresso, no final você pagava os atores, os artistas e ia embora. Deu, não deu, não deu, não deu. Né? E ele começa a organizar essa contabilidade e se colocar também como uma espécie de estrela. Né? Ele diz, num depoimento ao MIS, né, que se inspirou no King Camp Gillette, que foi o criador da lâmina de barbear, que a gente chama de lâmina de barbear de Gillette até hoje por causa disso. E o Walter Pinto, muitas vezes, nos anúncios das peças, dos teatros ali, estava lá, Walter Pinto apresenta, a foto era dele e não da estrela. Né? Coisas que a Zaquia vai, quando começar a trabalhar na companhia, observar. E a gente está falando desse teatro de revista, para onde compuseram Ari Barroso, Pixinguinha, Senhor, Chiquinha Gonzaga, Mário Lago, Benedito Lacerda, Lamartine Babo, Custódio Mesquita, onde cantaram Carmen Miranda, Francisco Alves, Silvio Caldas, Araci Cortes, e onde surgiram grandes sucessos da música brasileira até hoje, como no Tabuleiro da Baiana, de Ari Barroso, feita por uma peça, Brasil Pandeiro, de Assis Valente, Com Que Roupa, do Noel Rosa, e essa canção que eles vão apresentar agora, que praticamente inaugura o samba canção no Brasil, que é Ai Oi Oi. Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meu zoinho fechou. E quando o zóio eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você... Eu não sei por que você me chamou. Ai, oi, oi, tenha pena de mim, meu senhor do bom fim. Pode em pé se zangar, se ele um dia souber que você é que é. Oi, 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 de ai, ai.
Chorei toda noite, pensei nos beijos de amor que te dei. Ioiô, meu benzinho do meu coração, me leva pra casa, me deixa mais não. Chorei toda noite, pensei nos beijos de amor que te dei. Ioiô, meu benzinho do meu coração, me leva pra casa, me deixa mais não. Ai, ioiô, tenha pena de mim, meu senhor do bom fim, pode até se zangar. Se ele um dia souber que você é que é o ioiô de Iaiá. Ainda está para ser feito um livro, né, Rui, sobre como o Teatro de Revista lançou essas músicas todas. Eu estou projetando aí uma cena de palco do Teatro Recreio, lá do Walter Pinto, para vocês terem ideia do que era, qual era a dimensão desses espetáculos, né? Eram espetáculos riquíssimos, com orquestra tocando ao vivo. E a Zakia vai começar nessa companhia de uma forma muito curiosa. Assim. Ela entra no escritório do grande Walter Pinto, levada pelo Freire Júnior, e ele pergunta: minha filha, você sabe dançar? Ela falou: não. Você sabe cantar? Ela falou: não. Você sabe interpretar, atuar? Ela falou: não. Mas eu vou aprender a fazer isso muito bem. E é assim que ela chega na companhia, onde, na verdade, ela não caminhou muito, ela só ficou como corista na boa parte desse tempo, mas que abriu para ela um outro caminho interessante, que era o caminho das chanchadas, né? Porque a gente estava vivendo também um grande momento da chanchada no Brasil, sobretudo em duas grandes companhias, que era a Atlântida e a Cined, aqui do Rio, né? Eram companhias que tentavam criar no Brasil uma espécie de Hollywood tropical, né? Com filmes, com atores daqui, com grandes produções. E essas companhias, porque a chanchada tem uma estrutura muito parecida com a do Teatro de Revista, né? Você tem um fiapo de enredo, digamos assim, coalhado de pequenas cenas musicais com grandes cantores, grandes cantoras e cenas cômicas, né? A estrutura é muito parecida. É curioso como a gente pega os críticos de cinema da época e eles criticam as chanchadas tendo como premissa, né, como ponto de vista, um certo cinema clássico norte-americano que não vai fazer sentido você cobrar da chanchada que ela reproduza uma forma cinematográfica, né, um modo de fazer cinema que não era o modo que ela se propunha a fazer. Então, você critica uma coisa por aquilo que você esperava que ela fosse, e não por aquilo que ela é. É muito curioso. E a Zakia vai acabar indo trabalhar, fazendo pontas em vários filmes. Aí, ela trabalhou com Luiz de Barros, que foi um grande diretor da época, trabalhou, sobretudo, na Cined. Ela fez O Aguenta Firme Isidoro, em 51, O Caídos do Céu, em 46. Quase todos esses filmes desapareceram. O Caídos do Céu há uma cópia muito ruinzinha, que a Alice Gonzaga da Cinédia está tentando recuperar. Ela faz Fantasma por Acaso, com Moacir Fenelon, na Atlântida. Ela faz Pinguinho de Gente, com a Gilda de Abreu. A Gilda de Abreu tinha acabado de fazer O Ébrio, né, com Vicente Celestino, grande sucesso, talvez o primeiro filme brasileiro a ultrapassar as grandes capitais. Foi um filme que passou em circo, passou em pequenas cidades, passou em bairros suburbanos. E ela faz um filme, Esse Pinguinho de Gente, que também não existe mais. E nesses filmes, eles também são palco, né, para a apresentação de grandes sucessos musicais. Né? No caso, por exemplo, do Caídos do Céu, a gente tem uma profusão de canções clássicas, né, do cancioneiro brasileiro, como Ave Maria no Morro, do Erivelto Martins, ali ainda com Trio de Ouro, com a Dalva de Oliveira cantando. A gente tem o Que Amar, do Johnny Alf, um jovem Johnny Alf. Né? Tem o Adoniran Barbosa como ator, né? Tem a Marlene, tem a Dalva, tem o Geraldo Pereira, tem o samba do Heitor dos Prazeres com o Erivelto, e a gente tem essa canção também do Erivelto. O Erivelto, nesse filme, ele assina praticamente metade
das músicas, e eles vão apresentar uma das músicas que está aí no Cádiz do Céu, onde Zakia contracena pela primeira vez com Dercy Gonçalves, numa cena muito rápida, e a gente daqui a pouco vai ver que ela voltaria a contracenar com a Dercy no futuro. Por favor. Tens razão de ser assim vaidosa, és de fato formosa, não há quem possa negar. Tens prazer em maltratar o coração de alguém, mas poderás um dia achar também alguém que não te queira mais. A formosura na mulher é um defeito, quando ela pensa que a beleza é um direito. Mulher bonita é vitrine de avenida, sempre formosa, sempre fingida. Laraia, laia, 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 laia. Viva Francisco Alves! Eu torço muito para que esse filme seja recuperado mesmo, porque é um filme de cenas incríveis, né? São dois fantasmas que caem do céu, porque esses dois fantasmas eles descem para resolver uma querela aqui embaixo, e eles aparecem pela primeira vez no estádio São Januário, no meio do jogo do Vasco. Assim, é um troço sensacional. Nessa época, a Zakia tentando, né, a vida ainda no teatro de revista e no cinema, ela conhece o tal do Júlio Monteiro Gomes, né? O Júlio era um mecenas do teatro, era um cara que vivia no meio artístico, um cara com uma inserção forte na cidade, porque ele tinha sido presidente da Sociedade Carnavalesca Tenente do Diabo, era conselheiro do Flamengo, e era um leiloeiro que leiloava de carro de luxo a luxo de cristal, joia. Se você pegar os jornais da época, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, você vai achar anúncios imensos de leilões do Júlio Leiloeiro, quase todos entre a Zona Sul e o centro, que é onde estava ali o dinheiro circulando na cidade. Eu usava uma calça de prega, camisa para dentro, um bigodinho fino, assim, e era chamado de Júlio Leiloeiro. Eu, na pesquisa, descobri alguns processos por não pagamento de leilões feitos. Então, eu qualificaria o Júlio como um cara meio rico, meio 7-1, sabe? E foi com esse cara que a Zakia vai viver. Era um cara desquitado, e ela também. E eles nunca se casam, eles vão morar na Santa Clara, ali em Copacabana. E ele vai possibilitar com que a Zakia dê outro passo na vida, que é um passo que eu acho curioso, que assim, a história da Zakia ela meio que acompanha a vida cultural do Rio de Janeiro, né? Tem essa cena da Praça Tiradentes, né? Do Walter Pinto, do centro da cidade, e, nesse momento, ela vai para a Zona Sul, que é para onde a cidade está caminhando, né? A gente tem o fechamento dos cassinos, né? Uma grande população, né? Quase uma população, dizem 40 mil pessoas jogadas no desemprego, né? De croupiers a músicos, né? De garçons a artistas, atores e atrizes. Essas pessoas são jogadas no desemprego, né? O livro do Rui Castro sobre Samba Canção é um livro que mostra muito bem esse momento, né? Como que isso vai fazer com que as boates de Copacabana comecem a vicejar, e isso vai fazer também com que surjam na Zona Sul chamados teatros de bolso, que são teatros que querem fazer teatro musicado, ou seja, teatro de revista, mas numa dimensão muito menor do que aquela da Praça Tiradentes. São teatros ali com 100, 150 lugares. A gente tinha o Teatro Íntimo do Leme, o Foles, o Teatro Jardel, né? A gente tinha uma série tinha o Teatro de Bolso, né, que tinham ali 100, 150 lugares. Para você ter ideia, os teatros da Praça Tiradentes, o República tinha 1.585, o Carlos Gomes, 1.341, o Recreio, 1.327. E essas peças começaram a ser feitas com pequenas bandas, porque você nem tinha como ter orquestra num teatro desse. A Zakia vai trabalhar no Teatro Foles, que é o teatro de um cantor de tango chamado Juan Daniel e sua mulher, Mary Daniel, que era dramaturga e atriz. A Mary,
assinava suas peças como Mary Daniel e também com pseudônimos masculinos na época. Esses dois vêm a ser pais do Daniel Filho, produtor, ator, diretor de cinema, né? E a Zakia vai trabalhar lá pela primeira vez com destaque, né? O que eu especulo no livro, e depois até de uma entrevista com o Daniel, é que o Júlio Leiloeiro deve ter chegado junto ali na hora de abrir o teatro. E a Zakia, pela primeira vez, vê seu lugar, seu nome num letreiro, né, como uma das atrizes principais. Ela vai fazer ali um papel meio rápido, né, vai ser 1, 2 anos, porque logo depois ela vai comprar um teatro. Mas, nesse momento, acontece uma coisa muito curiosa, que é o filme Serra da Aventura, que eu sempre gosto de mencionar, feito por um italiano chamado Miguel Maratini. Ele veio para o Rio de Janeiro, esse italiano. Ele participa aqui de um concurso em São Paulo, um concurso de literatura juvenil, e ele faz um romance chamado Serra da Aventura, que é um romance que ele gostaria de transformar em filme e fazer aquilo que ele dizia como o primeiro western brasileiro, né? Seria um filme de faroeste no Brasil, né? E esse livro ele é lançado, e ele realmente é um cara de muitas posses, ele resolve fazer esse filme, então ele vai para Jacarepaguá com um bando de amigos, todos amadores, e contrata a Zakia Jorge, então uma atriz querendo ser estrela, para fazer essa cena aí. É uma cena do filme, né? O filme não existe, na verdade ele destruiu, ele queimou o filme, vocês já vão saber por quê, mas essa cena está no livro que eu consegui achar, porque ele publicou vários cards assim, das filmagens no livro. E, basicamente, é a história de um grupo que vai fazer uma expedição num lugar interiorano, que tem um arqueólogo à frente, e um bando de bandidos resolve se miscuir, entrar nessa expedição, porque acha que eles estão procurando ouro. Na verdade, eles não estão. A Zakia é a mocinha, eles fazem o filme, e o filme é um absoluto fracasso, naturalmente. Não estreia em lugar nenhum. Eu até separei aqui a crítica do Pedro Lima, do Jornal à Noite, que ele diz o seguinte: Maratini faz um filme baseado... Maratini fez um romance baseado no filme. Na verdade, é o contrário. Porque assim poderia fazer mais sucesso. E, quem sabe, cogitar se apresentar também uma radionovela capaz de competir com o Direito de Nascer, que estava rendendo muito. O problema foi chamar aquelas cenas todas de filme brasileiro. Nunca ninguém atuou e dirigiu de maneira tão desastrosa. Esse filme bateria todos os recordes já estabelecidos pelos piores do mundo. Então, esse tipo de crítica pululou na época, e quando eu fui entrevistar a filha do Maratini, eu queria saber por que ele destruiu o próprio filme, e ela não sabia. E quando ela leu o meu livro, ela falou: agora eu sei. Agora eu sei. Então, como sabemos, como estamos vendo, foi um grande fracasso, mais essa tentativa de Zakia Jorge brilhar nas telas do cinema brasileiro. O que acontece é que essa experiência da Zakia no Teatro Follies acende nela o interesse em se transformar em alguém que possa produzir as próprias peças. E ela, mais uma vez, com a ajuda do Júlio, ela vai arrendar o Teatro de Bolso de Ipanema, que ficava ali na Praça General Osório, que pertencia a um camarada chamado Silveira Sampaio, um cara que era dramaturgo e tudo mais, e ela arrenda, e aí resolve, num novo desafio, virar atriz dramática, o que também não aconteceu muito bem. Ela começa a pegar uns textos de autores franceses, transformar, botar uma cor local ali de Ipanema, Copacabana. Ela não era uma grande atriz, gente, não é porque eu sou biógrafo dela que eu vou dizer que era, e aquilo é um fracasso. É curioso porque ela muitas vezes ela encomendava a tradução desses textos franceses para o então crítico do Globo, que era o Gustavo Doria. E aí ele não podia falar mal da peça, né? Então, mas ele tinha pelo menos o pudor de publicar e botar interino. Ele assinava como interino, elogiando a peça que ele mesmo tinha traduzido. Essa cena é uma das cenas da Zakia, né? Ela, nessa imagem, ela está com o Fernando Vilar, que era sócio dela nessa empreitada. Foram poucas peças, 4, 5, né? Uma chegou a alcançar algum sucessozinho, foi o Dote, uma remontagem do Arthur Azevedo. Mas esse foi um momento importante, apesar do grande prejuízo que o Júlio Leiloeiro teve, porque durante esse processo ela vai a Madureira pela primeira vez. Ela vai no aniversário de uma amiga
e vai no aniversário de um lugar chamado Churrascaria Madureira, que ficava ali na Rua Carolina Machado. E era uma churrascaria que tinha música, e tinha umas espécies de umas semi-vedetes ali fazendo um pequeno show. E ela observa que aquele bairro já era um bairro muito pujante ali nos anos 50, já está falando de 1951. Né? Era um bairro com 2 escolas de samba, Portela e o recém-fundado Império Serrano. Era um bairro que tinha agência do Banco do Brasil, uma coisa rara no bairro suburbano. Era um bairro que tinha Casa José Silva, Casa Sloper, que eram lojas de luxo da época. Tinha clubes sociais, tinham 3 cinemas com mais de 1.000 lugares cada um, como o Coliseu, por exemplo, que era um chamado Palácio. E ela resolve que ela vai abrir um teatro ali. Né? Naturalmente, as amigas todas acham que é uma ideia de jirico, que em Madureira não tem como você... não vai ter gente para ver teatro. Ela tenta comprar um desses cinemas, que teriam facilidade de menos obra, mas acaba comprando uma casa de ferragens, ali na Carolina Machado, e vai começar um longo processo, e eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas um longo processo com a prefeitura, questões de obra, com o Serviço Nacional de Teatro, para conseguir dinheiro. O importante é dizer que, por mais que haja essa visão comercial, claro, vou abrir um teatro aqui num lugar que não tem teatro, por mais que todo mundo fale para não fazer, havia também uma dimensão política, porque quando você pega os ofícios das aqui para o Serviço Nacional de Teatro, ela diz o tempo todo, esse será o primeiro teatro brasileiro num bairro suburbano. Né? Ela tem essa dimensão política do que ela está fazendo. Então, ela consegue, depois de muita luta, abrir esse teatro. Ela abre o teatro com uma peça chamada Trem de Luxo, que daqui a pouco a gente vai falar essa expressão de novo. Essa peça, assinada pelo Freire Júnior e pelo Walter Pinto, e que, na verdade, nada mais era do que um aproveitamento de esquete que eles tinham escrito para outros lugares. Né? Eles pegam e fazem lá e publicam, e a crítica percebe e diz, esse Trem de Luxo já está enferrujado de tanto rodar nos teatros da Praça Tiradentes. Esse começo é um fracasso absoluto. Vocês imaginem a Zaquia Jorge, com um monte de vedete, chegando em Madureira em 1951, né, a Zaquia com 20 e poucos anos, usando calça comprida. Mário Bastos, figurino da Zaquia, fala, ela foi a primeira mulher a usar calça comprida no subúrbio. Totalmente maquiada, de tamanco. As pessoas olhavam e falavam, essas mulheres vêm roubar nossos maridos, não vamos dar asa para essas mulheres aqui. Né? E o teatro ficava às moscas, o Júlio Eloeiro vendo mais um prejuízo que ele ia tomar depois do teatro do Café Pequeno. E aí a Zaquia mostra um momento de grande inteligência, assim, empresarial. Né? Ela, em vez de ir para a briga, mesmo sendo chamada de maconheira, prostituta, né, pelos locais, ela começa a criar um sistema de filipetas, comércio de Madureira muito forte, as lojas distribuíam filipetas com descontos nas peças. Faz convênios, com, por exemplo, com Madureira Esporte Clube, começa a frequentar a Portelinha, a antiga quadra da Portela, onde encontrava Monarca e outros personagens, baluartes da escola, começa a almoçar nos restaurantes próximos, tem a pensão da Dona Conceição, que ficava do lado do teatro. Ela começa a ter uma inserção naquela sociedade para quebrar essas resistências. E uma coisa que eu descobri na pesquisa é que ela começa também a escrever parte dos esquetes que estão sendo encenados. Né? Há lá na Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, várias assinaturas dela em textos, e são esquetes justamente que você vê que tem uma busca pela chamada cor local. São esquetes que tratam, por exemplo, da viagem de trem, das agruras do transporte, da caristia, do samba, ou seja, aquela população que começa a frequentar o teatro, enfim, movido por esses movimentos da Zaquia, começa também a se enxergar no palco. Né? Estou indo ao teatro e estou vendo a minha realidade, estou vendo a minha conjuntura, estou vendo o tipo de música que eu escuto aqui nesse palco. Era um teatro de 400 e poucos lugares, ou seja, não era um teatro como os da Praça Tiradentes de 1000 e tal, mas também não era aqueles teatros de bolso do cinema, da Zona Sul. Ela, assim como o Walter Pinto, como ela tinha visto ele fazer, ela começa a marcar o nome dela, Companhia Zaquia Jorge na lateral da Kombi. Nos anúncios aparece Zaquia Girls, as girls da Zaquia. Né? A cara dela está em quase todos os lugares. Ela leva alguns artistas que já não estavam mais no auge, como a Aracy Cortes, que tinha sido uma grande cantora de sucesso, que já não era tanto para Madureira. Ela leva a Luz Del Fuego, e, aliás, é uma cena maravilhosa, porque a Luz Del Fuego entra vestida de freira. Você imagina, a primeira vez Luz Del Fuego em Madureira. Ela entra vestida de freira e fala... Vocês vieram aqui ver uma leviana, uma imoral, não é isso? E ela está com um cachorrinho, um poodle, cor-de-rosa. Né? Do jeito que eu estou aqui, vocês querem me ver pelas costas. Aí ela fala, vamos, Lacerda, que era o nome do cachorro, uma alusão ao Carlos Lacerda.
Vamos, Lacerda. Ela vira de costas e ela taca a bunda de fora, né? Enfim, esse teatro começa a se transformar num grande sucesso, fila na porta, tudo mais. E quando isso acontece, lamentavelmente, é quando há a viagem da Zakia à Barra da Tijuca. Eu trouxe aqui para vocês alguns desses flyers, né? Você vê que assim, o rosto em destaque é o da Zakia, assim como o Walter Pinto fazia, na peça Vira o Disco. Ali, mais uma vez, ela em destaque, né? Ela procurava muitos atores e atrizes ali, ou pessoas que queriam ser artistas na região de Madureira. Madureira tem uma centralidade suburbana, e essas pessoas acabavam indo depois. Esse era o palco, está vendo? A Zakia está lá em cima. Essas pessoas acabavam indo depois para teatros mais luxuosos e tal, que para ela não era problema nenhum. Isso aqui é o dia do velório dela, lá em Madureira. E vocês veem que não tinha nem o viaduto Negrão de Lima, que ficava ali atrás. Esse viaduto não existia. E aqui é quando o teatro muda de nome para Teatro Zakia Jorge, depois da morte dela, quando ele vai ter uma vida muito pequena, porque ela era a grande estrela do teatro. Eu vou passar um trecho desse filme, porque esse filme, A Baronesa Transviada, foi, enfim, o filme em que Zakia conseguiu ter um destaque no cinema brasileiro. Um filme do Watson Macedo, em que ela é chamada para trabalhar, fazia a personagem de Sueli Borel, que é muito curioso também. Sueli Borel era uma atriz de um grande estúdio, uma atriz que detestava carnaval e detestava teatro de comédia. E a Zakia, que era do carnaval de teatro de comédia, vai fazer essa personagem, que é uma primadona, né? E a Baronesa Transviada é uma personagem chamada Gonçalina Vassourada Piaçava da Silva, vivida por Dercy Gonçalves, que queria muito trabalhar no cinema, tinha ido nesse estúdio várias vezes, pedir emprego, e enxotavam ela, só que ela recebe essa herança, e os caras do estúdio falam, pô, vamos chamar ela para ela financiar e quebrar nossa dívida e tudo mais. E, naturalmente, Sueli Borel, vivida por Zakia, fica indignadíssima quando chega aquela mulher querendo fazer comédia, uma pobre coitada, e ia destronar ela. Então, essa é uma cena do filme, um filme que Zakia não chegou a assistir porque ela morre antes do filme entrar em cartaz. Esse filme existe em DVD, se alguém quiser ver. Enfim, ela não chega a assistir esse filme, como eu disse, e a morte da Zakia, em 57, acaba levando ela a um progressivo esquecimento, de onde ela vai ser retirado, de onde ela vai ser retirada em 75, quando Fernando Pinto, que era carnavalista do Império Serrano, propõe ao Império Serrano que faça uma homenagem a Zakia Jorge, né? Não era um enredo biográfico, não era um enredo sobre a vida dela, era um enredo que usava a Zakia Jorge, falava da Zakia Jorge, e propunha uma viagem que saía do central do Brasil e ia até Madureira, uma viagem das vedetes lideradas por Zakia Jorge, e mostrando a singularidade dos bairros suburbanos, né? Aí a gente chegou a evocar o Lima Barreto, dos subúrbios, né? Cada bairro com sua personalidade. E né, essa disputa de samba no Império Serrano foi uma disputa muito renhida. As finais aconteceram no Clube Boqueirão aqui, com vias de fato,
né? Havia 2 sambas favoritos, chegaram 3 na final, havia 2 sambas favoritos. Um samba do Avarese, que era um samba mais ligado à estrutura do enredo, que falava muito sobre essa questão da viagem da linha do trem, e o samba concorrente, preferido de muita gente, do Assi Pimentel e do Cardoso, que era um samba mais lírico e menos ligado ao enredo. Acabou ganhando o samba do Avarese, né? O samba que eu chamo de social e geográfico, em vez de um samba biográfico. E o Império Serrano, então, desfilou. Isso aqui é na Avenida Antônio Carlos, o desfile foi lá nesse ano, e maravilhosamente no sentido do Presidente Vargas, então você tem a Baía de Guanabara no fundo, né? E a gente tem um trechinho, foi até descoberto pela Raquel Valença, que está ali, trechinho do Arquivo Nacional, um pedaço muito raro, porque toda a filmagem desse desfile de todas as escolas se perdeu no incêndio da TV Globo. A Império Serrano, usando um tema em que exalta a vedeta Zaquia Jorge, do subúrbio de Madureira, recebe a consagração dos 100.000 espectadores do desfile. Os críticos e estudiosos afirmam que seus 2.500 sambistas fizeram um desfile irrepreensível. Grita um menino assim, da Central a Madureira, é pregão até o fim. Oi, Baleiro Bala. Grita um menino assim, da Central a Madureira, é pregão até o fim. Império deu o toque da alvorada, seu samba a estrela despertou. A cidade está toda enfeitada pra ver a vedete que voltou, com seu viver de alegria, fez muita gente sonhar. E outra vez se abre o pano pra todo o céu suburbano ver sua estrela brilhar. Outra vez se abre o pano pra todo o céu suburbano ver sua estrela brilhar. Viagem, revista, aquarela, o passado é presente, e nesse teatro passarela ela resplandece novamente. Baleiro Bala, grita um menino assim, da Central a Madureira, é pregão até o fim. Baleiro Bala, grita o menino assim, da Central a Madureira, é pregão até o fim. Avarese, viva o Império Serrano. Vocês podem ver que, né, fala da viagem do trem, do pregão, esse Baleiro Bala foi a primeira vez que uma escola de samba teve uma ala de crianças, né, e a ala do Império Serrano é Baleiro Bala até hoje. A ala de crianças é Baleiro Bala por causa desse samba. Essa ala passou na avenida distribuindo bala, né, para as arquibancadas. Só que houve uma grande mágoa dentro da escola. O Império foi 3º lugar, foi uma ótima posição. Houve uma grande mágoa dentro da escola por conta do samba Derrotado, um samba que o Roberto Ribeiro, que era o intérprete, do qual ele gostava muito. E o Roberto Ribeiro resolve, então, gravar o samba Derrotado, o que era um pecado mortal no meio das escolas de samba. Se não se grava samba Derrotado. O samba Derrotado está relegado ao esquecimento. Essa é a praxe, né? E o Roberto Ribeiro, fazendo muito sucesso na sua gravadora Odeon, na época, banca e regrava o samba Derrotado com o nome de Estrela de Madureira, ele rebatiza o samba. O que muita gente não sabe é que as pessoas falam, não parece um samba enredo, e de fato não parece, porque o Roberto Ribeiro tirou o refrão. Havia um refrão que era, vamos sair da tristeza para entrar na alegria. Tudo é carnaval, é o Império com Zaquia. Ou seja, mencionava Zaquia Jorge, mencionava o Império Serrano, e com a retirada desse refrão, perdeu completamente a referência ao enredo, embora a gente vá ter várias chaves aqui. A própria imagem do trem de luxo, né, que as pessoas falam, é o trem que está em Madureira. Não, mais ou menos. Na verdade, é o nome da primeira peça que foi encenada, né, no Teatro Madureira. E a gente vai fechar, antes de eu ter um bonus track aqui, antes de eu passar o bonus track, fechar com essa canção que dá nome ao meu livro e que talvez seja a música hoje que mais referencie, porque continua sendo um sucesso em todas as rodas de samba que você vá, do Rio de Janeiro ao Amazonas, essa música vai tocar.
brilhando num imenso cenário, num turbilhão de luz, surge a imagem daquela que o meu samba traduz. A estrela vai brilhando, mil paetês salpicando num chão de poesia. A vedete principal no subúrbio da Central foi a pioneira. E um trem de luxo parte para exaltar a sua arte, que encantou Madureira, mesmo com o palco apagado. A apoteose é o infinito, continua a estrela brilhando no céu. E um trem de luxo parte para exaltar a sua arte, que encantou Madureira, mesmo com palco apagado. A apoteose é o infinito, continua a estrela brilhando no céu, continua a estrela brilhando no céu, continua a estrela brilhando no céu. Viva Zaquias! A gente abriu com Madureira Chorou e a gente vai fechar com Madureira Chorou em dois momentos muito rápidos, mas é que assim, essa é a gravação do Dario Moreno, que na França vendeu mais de 1 milhão de cópias, e vocês vão ver que a própria ornamentação do cantor fala um pouco sobre essa música que trata de um rio meio folclórico e tudo mais. São dois bonus tracks que eu trouxe. Si tu vais au Rio. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans le petit village caché sous les fleurs sauvages sur le versant de Coteau. C'est à Madureira, tu verras les cariocas sortir des maisonnettes pour s'en aller à la fête des samba. Et tu verras grimpant le long des collines, les filles à la taille fine avancer un petit pas. Et les fanfares dans un coin de tamar emmener les flots bizarres des écoles de samba. Essa gravação é de 60 e poucos, mas essa agora que eu vou mostrar é dos anos 90. Preste atenção na melodia dessa música que eles vão cantar para o Romário, no PSV. Gente, eu quis botar essas duas cenas porque eu acho muito maravilhosas. Queria agradecer muito pela presença. Assim, quando eu ganhei o Jabuti em 2022, né, foi no Teatro Municipal de São Paulo, e eu lembro que, quando anunciou meu livro, eu estava subindo falando assim, pô, Semana de Arte Moderna foi aqui, né? E hoje eu estou aqui, né, no lugar, nessa casa que foi fundada por Machado de Assis, e quem estava subindo lá, né, naquele teatro, era o Menino de Madureira, é o Menino de Madureira que está aqui falando hoje, e eu agradeço vocês por dividir esse momento comigo. Não precisa dizer mais nada. Né? Tá tudo dito, tá tudo dito. Obrigado, obrigado. Pedro Paulo Malta, Luiz Felipe de Lima, Marcelo Moutinho.
E vamos ao dever de casa. Terça-feira, o espetáculo continua aqui, como sempre, dando prosseguimento, aliás, encerrando o ciclo de conferências Cadeira 41. A previsão desse... Esse é um ciclo anual criado pela nossa querida Ana Maria Machado para homenagear aqueles que deveriam ter estado aqui e, por mais diversos motivos, não estiveram. Então, terça-feira, o homenageado será Dorival Caymmi, que é apresentado pela Paloma Jorge Amado, filha do melhor amigo do Caymmi, né, com certeza. E quinta-feira, 2 a 8, continuaremos com Quinta Cultura, com a palestra À Margem da História da República, um manifesto político modernista. A coordenação é do acadêmico Arno Welling e o palestrante Christian Link. Todos estão convidadíssimos. Esperamos todos, terça-feira e quinta-feira, neste bate-lugar. E eu ia terminar dizendo para eles, mas eles quebraram a minha, como é que se diz? O meu momento. Porque eu ia dizer assim, se eu fosse cantor, se eu soubesse cantar, ia encerrar assim: senhoras e senhores presentes, amigos ouvintes, agora ouviremos, em nome da saudade de Zaquia Jorge, Se te vas a Rio.